Papo reto. Tricolores de toda a terra, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Papo reto no ar aí para vocês aí. Vamos mandar aqui esse papo reto, analisando a coletiva ontem, coletiva não, né? A entrevista de Rafael Rolim no canal do Johan. Vamos fazer uma breve análise aqui do que foi ontem essa entrevista. E, em primeiro lugar, aqui dar os parabéns ao Johan aí por ter recebido o Rafael Rolim. Foi uma entrevista nos moldes mais como se fosse papo de torcedor mesmo com o candidato. Ele colocou os superchats na tela com perguntas para o Rafael Rolim responder. Mas o Pedro Antônio roubou a cena, né? Roubou a cena. Acabou fazendo a live junto com o Rafael Rolim, sugerindo aí que o Pedro Antônio provavelmente será o vice de futebol, porque muito do que... O vice de futebol não, o vice dele, né? No caso, vice, né? Porque termos como nós, a gente, iremos, vamos, sempre no plural, foi muito utilizado nesse papo deles com a torcida que estava ali no chat fazendo perguntas. Então, ontem o Pedro Antônio abraçou literalmente a campanha do Rolim e se colocou, na minha opinião, como parte do projeto Rafael Rolim presidente. Então, ontem, se o Pedro Antônio não assim, parte da gestão ele deixou claro que fará. E a gente vai colocar um pedacinho para vocês verem o que ele falou sobre isso. Mas a forma como ele utilizou, né, sempre na primeira pessoa do plural, né, o nós, né, sempre com essa conotação, ou sempre colocando o plural na história, chamou, né, a atenção, pelo menos minha, assistindo a live. Vou trazer os principais pontos aqui pra gente passar para vocês, mas antes de mais nada, pedir pra galera que tá aí, aqui, se inscreva no canal, ativa o sininho de notificações e deixa seu like. Cara, vou começar com a primeira coisa que chamou muita atenção. Ele foi perguntado sobre o apoio ao Rolim. E olha o que ele falou, um pedacinho aí do que ele falou sobre a questão do apoio ao Rolim. Qual o seu envolvimento com o Fluminense na gestão Rafael Rolim? Eu estaria apoiando o Rolim, estaria ajudando no que ele me chamar e deixar eu ajudar. Tá? Sabe lá, ele senta na cadeira e depois me manda embora, né? O Abad fez isso. Rolim, você vai mandar ele embora, Rolim? Político. Ele não tem vai mandar o Pedro... Johan, em primeira mão, Pedro está convidado a fazer parte da gestão como vice-presidente da pasta que ele quiser. Ele está convidado para conduzir esse processo. Vamos lá. Não precisa ser vice-presidente nada. Segunda. Convidado aí para ser vice-presidente, a pasta que ele quiser, deixou muito claro o Rafael Rolim, ou seja, com essa colocação ele praticamente insere o Pedro Antônio na sua campanha. Então, acho que essa declaração do Rolim ontem traz para a gente uma expectativa que boa parte dos eleitores do Pedro Antônio queriam ver, né? Que é a participação efetiva do Pedro Antônio na campanha, inclusive podendo escolher a pasta, para vocês verem o nível de força que o Pedro Antônio vai ter na campanha do Rafael Rolim. Pedro Antônio estava muito à vontade, ele por várias vezes tomou a frente, ele até estrategicamente para a campanha, acho que não foi, assim, foi importante, mas eu acho que daqui para frente o Pedro Antônio não deveria ter tanta participação assim, até para não tirar o protagonismo do Rafael Rolim, né? Porque o Pedro Antônio ontem se colocou e praticamente ele brilhou mais até do que o próprio candidato. Então aí até com uma forma de estratégia de campanha, quem sou eu? Não sou um estrategista de campanha, mas como torcedor analisando, eu acho que ele tomou um pouco à frente ontem da entrevista. E me chamou muita atenção a forma pesada como ele atacou Mário Bittencourt. Teve um dado momento que o Rolim disse assim, tenho respeito pelo Mário, o meu projeto não é contra o Mário, é contra o modelo. E o Pedro Antônio virou e falou que assim, tacou fogo no puteiro, desculpa a expressão. Virou e falou que assim, não, eu tenho problema com o Mário sim, eu não respeito o Mário, eu respeito o cargo de presidente do Fluminense. Então assim, foi um Pedro Antônio revolts, um Pedro Antônio pistola ontem na apresentação. Mas o que me pareceu isso foi o Pedro Antônio abraçou realmente o projeto Rolim presidente e se colocou dentro da gestão. E o Rolim, por sua vez,
anunciou ele que ele tem a pasta que ele quiser. Ou seja, gente, Pedro Antônio e Rolim. Se ele vai ser o vice-presidente é outra discussão. Ele pode não aceitar, mas o Rolim deixou muita vontade para isso. Então, efetivamente, a campanha, o Rolim presidente tem Pedro Antônio como seu maior cabo eleitoral. Ontem, praticamente isso veio à tona. E trazendo algum resumo rápido aqui para a gente falar sobre essa sabatina, peço a vocês que assistam a live quando tiver um tempo, foi uma live muito boa. Quero anunciar aqui também que no dia 7/11, o Rolim estará conosco aqui também. Dia 7/11, às 8h30, teremos Rolim aqui na live no Resenha Tricolor 1902. Faremos uma live com o Rolim, fazendo perguntas importantes. Vamos abrir, inclusive, para vocês mandarem perguntas durante a semana que antecede a live, e a gente vai selecionar a pergunta de vocês. Então, quem quiser fazer pergunta para o Rolim, a gente vai abrir uma possibilidade de fazer isso daí. Então, voltando aqui, né, sobre essa live em questão, foi perguntado para ele, né, sobre a questão dos investidores. O Rolim deixou claro que tem conversas com os investidores, que o Pedro Antônio iniciou essas conversas, né, que são pessoas interessadas a comprar a SAF do Fluminense, e que o projeto de ruptura tem a SAF como princípio. E por que a SAF não uma outra opção? Porque, segundo eles, ninguém vai colocar dinheiro num clube falido. E a SAF é um meio de potencializar que investidores queiram vir para o Fluminense, para fazer o Fluminense uma marca forte e lucrarem com isso também. Só que vai ter um perfil de investidor. O Fluminense não quer vender para qualquer um. Ele quer vender para tricolores que realmente estejam interessados em ganhar dinheiro e fazer um Fluminense forte. Inclusive, o Pedro Antônio deixou muito claro que ele não quer um modelo de um gestor que já tenha outros clubes. Então haverá um critério na venda do Fluminense que poderá estar previsto em estatuto, galera. Então, muito importante isso daí. Mas eles dizem, o investidor ainda não se apresentou, embora a gente tenha palavrado com vários, porque a gente não sabe o tamanho da dívida do clube. A gente não tem como fazer um projeto agora de por exemplo, quanto vale o Fluminense, sem saber quanto o Fluminense deve, literalmente, tá? A questão dos esportes olímpicos. Pedro Antônio e o Rolim deixaram claro que não são contra os esportes olímpicos, são contra o modelo que hoje gera os esportes olímpicos, que tem que ser autossustentável. Inclusive o Rolim citou que os esportes olímpicos no Brasil vivem com lei de incentivo à cultura e não com dinheiro do futebol de um clube. Isso ele foi contra, deixou muito claro isso. Pedro Antônio também falou sobre o Fred, cabo eleitoral do Mário. Ele disse que para o Fred não fazer isso, clamou ao Fred, que ele não tem que querer emprego no Fluminense, que ele tem que se colocar para ajudar o Fluminense enquanto tricolor, que o momento é de se doar para o Fluminense e não ganhar com o Fluminense. Deixou isso muito claro. O Pedro Antônio foi muito duro nessa colocação dele a respeito do Fred, foi incisivo, né, quanto a isso, e fez questão, no tocante à SAF, de deixar muito claro que ele não vai ter parte na SAF, diferente do que muita gente falou, né, que ele não queria ser presidente porque ele queria ter parte na SAF. Tem um pedacinho da live que ele fala isso, se liga aí. Para deixar claríssimo que eu não estou, nem pretendo, e não farei aquisição de nenhuma parte da SAF. O fato de não ter me candidatado a presidente não é para mim depois virar comprador da SAF. Tá? No máximo que eu farei, se amanhã quem tiver a SAF, quiser converter dívidas que o Fluminense tenha comigo em cotas da SAF, pode ser uma maneira que você reduz a dívida e bota lá dentro. Fora isso, não estou fazendo, não farei, não comprarei. Até porque se eu for ajudar o Rolim na negociação de gente aportando dinheiro no Fluminense, eu não posso sentar numa cadeira, ser o vendedor e o comprador simultâneo. Sabe? Isso aí pode ser outros caras aí da gestão que, se um dia fizerem, certamente vão querer fazer esse bunda lelê, né? Tô fora. Então ele deixou isso muito claro também, né, na entrevista de ontem, que não quer ter parte, não terá parte na SAF do Fluminense, tá, galera? Então, foi basicamente isso a live.
Quem puder ver, assista a live foi muito bacana. É melhor você vê-la inteira, mas eu queria só trazer para aqui para a galera do Resenha um resumo do que foi a conversa e dizer para vocês que no dia 11, né? Desculpa, 11, olha, 7/11, cara, 7/11 de 2022, Rolim estará no Resenha, tá? Rolim estará aqui no Resenha conosco para a gente poder falar com ele, né? Entender um pouquinho das propostas do Rolim. Faremos perguntas, basicamente as perguntas que fizemos para o Ademar e para o Souto, e com a possibilidade de vocês também mandarem perguntas, né? A gente vai ver se a gente abre aí de alguma forma uma enquete no Instagram para vocês, nas nossas redes sociais, ou até mesmo por meio de alguma consulta por formulário, para que vocês possam fazer perguntas ao Rolim. No dia 7/11, o Rolim estará aqui no Resenha. Fizemos o convite ao Mário Bittencourt, que ainda não se manifestou a respeito, mas o Rolim já até agendou essa data com a gente. Era isso para vocês aí. Saudações tricolores, galera. Fiquem com Deus, não deixa de dar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Valeu, meus amigos. E amanhã, resenha com a galera será às 5 da tarde, tá? Não faremos resenha com a galera às 10 da noite. Será às 5 da tarde amanhã. Bate-papo com vocês aqui no chat. Todos convidados amanhã aqui no canal, 17 horas, sabadão, pra gente conversar. Bate-papo livre, sem pauta. Aguardo vocês. Valeu!